É, meu amigo, não tem aquela parada que falam aí, um silêncio ensurdecedor? Pois é, tá sendo assim lá em Paris. Na França como um todo, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e ponto final. Seguinte, o episódio Mbappé, Neymar, pênalti, não voltar para marcar, PSG, tudo isso continua rendendo ainda. Mas é curioso como aqui no Brasil parece que a gente tem até remoído mais o assunto do que necessariamente na França, onde aconteceu, né? E no final das contas, acho que acabamos, todos nós, tá? Aqui, lá, o próprio PSG, colocando o Neymar no meio da conversa, muito também porque acho que ele acabou se expondo, e eu falei isso no último vídeo, curtindo lá críticas em português à escolha do Mbappé como o batedor oficial de pênaltis, enfim, e uma cutucada aqui e outra ali, ele foi lá e pum, deu uma endossada. E acabou entrando num redemoinho que ele não precisaria estar no meio, né? Porque o Mbappé se expôs sozinho, desde a postura até o comportamento, até a não voltar para marcar, até a ir lá pedir para bater o pênalti, o segundo pênalti, que pelo que o Gautier falou, estava combinado que o primeiro era o Mbappé, o segundo era o Neymar, então se alguém ali desobedeceu à hierarquia, pelo que disse o Gautier, tá? A gente está falando aqui do que foi publicizado. Esse alguém foi o Mbappé, mas o que chama a atenção é o silêncio crítico da imprensa francesa em relação ao episódio Mbappé, que eu não tenho nenhuma dúvida, se fosse ao contrário, ou se fosse o Neymar ou um jogador estrangeiro, a crítica em cima, a postura, os adjetivos seriam completamente diferentes. Mas antes de seguir o assunto, eu queria só lembrar para você baixar o SofaScore, se quiser aproveitar para acompanhar jogos do Mbappé ou jogos do Neymar pela seleção, do Mbappé pela França ou jogos do PSG, você consegue marcar lá todos os alertas, ver as estatísticas, acompanhar a tempo real, fazer de segunda tela o aplicativo ou usar no próprio computador para depois ir atrás de fazer comparações de jogos passados, enfim. Para mim é disparadamente o aplicativo mais legal para se acompanhar estatísticas, me ajuda na preparação dos jogos, inclusive, e para acompanhar as partidas que eu comento lá na TNT Sports e na HBO Max, beleza? O link está na descrição do vídeo, você baixa, é 100% de graça. Vamos dar uma olhada em algumas manchetes da imprensa francesa, alguns jornais que são muito importantes lá, por exemplo, o Le Parisien, na parte de futebol, na aba do PSG. Não tem nada aqui dando destaque para a história, que é recente, tá? E ela continua desenvolvendo. Aqui a manchete é de que os jogadores agora estão privados de tomar Coca-Cola, não sei o que, com o novo diretor esportivo Luiz Campos se reuniu com a galera, ninguém pode mais tomar Coca. Questões de mercado com o Kerr, que convenhamos, não é nada demais, um interesse no Skriniar, aí fala do PSG feminino e tal. Aí, para catar a história aqui, você vai ter que ir lá embaixo, mas é envolvendo o Neymar, né? A história de uma história de admiração à desilusão, a relação de Mbappé com Neymar, enfim. Mas não é uma crítica à postura do Mbappé. De novo, aquele vídeo que a gente mostrou na outra análise, dele largando um contra-ataque e reclamando, assim, para mim é até mais grave do que a postura da história do pênalti, tudo que, de novo, se estava combinado que o primeiro era o Mbappé, o segundo era o Neymar, não tinha nada que ir lá pedir para bater o segundo pênalti. Mas aí, beleza, no Le Parisien não tem nada, né? Nada crítico, nem nada, nada com nada. A real é como se não tivesse acontecido o episódio. Aí você vai no Le Monde, que é um jornal super crítico também, tá? Na aba futebol, nada também, que fala da denúncia do Jerome Valk e do Blatter, fala da Copa Africana de Nações, aí vai falar da segunda divisão, outras questões de Superliga, e nada. Aí lá embaixo fala do jogo ainda, no dia do jogo, em relação à partida mesmo, ao retorno frustrante do Mbappé. Mas nada de porrada em cima, nem nenhuma manchete, nem nenhum adjetivo mais contundente, né? Aí você vai para o Liberação, que esse é um jornal bem mais crítico também, mas é bem mais politizado. Teoricamente, ali, você teria até uma questão, se quisesse falar, sociocultural do comportamento do Mbappé. Nada. Né? Fala de ciclismo e também está falando da história do Bendim e as acusações que ele tem. Lá embaixo vai falar do penalty gate, que é como se fosse a crise em relação ao pênalti. Mas o comportamento do Mbappé, que para mim é mais grave do que a disputa do pênalti aqui, ela
passa batida completamente, assim. Fosse de novo o Neymar largando um contra-ataque e explanando os companheiros, né, claramente ali, quando você faz esse gesto aqui, larga um contra-ataque, e uma jogada que deu certo, né, porque o Vitinho aciona o Messi, depois é acionado de novo e termina numa finalização a jogada. E nada, então assim, é um padrão meio esquisito, né, num lugar que, de novo, não tem o futebol como a principal coisa da vida, mas é uma imprensa extremamente crítica. E, de novo, a postura do Mbappé, que hoje é a principal bandeira francesa do futebol, foi um comportamento patético, assim, de moleque. A gente já falou isso aqui antes. E o tom de adjetivo, de crítica, ele é ou inexistente ou uma passação de pano, assim como segue a vida, né? É tipo isso. E aí lembra muito do episódio do Henry, inclusive segue a vida, o Cesc Lavie, quando o Henry classificou a França para a Copa do Mundo lá atrás, num gol que ele usa a mão contra a Irlanda, na repescagem, e a França encarou aquilo ali como beleza, assim, faz parte, né? Mas o conflito ético e moral ali não valeu o debate. Como na Inglaterra, por exemplo, o Fred Caldeiro, nosso correspondente lá em Manchester, já falou várias vezes da postura da imprensa inglesa com relação à cavada do Sterling em pênaltis, em faltas, ou da cera que fez o City contra o Atlético de Madrid na última Champions, com o Phil Foden sendo esse principal protagonista de malandragem, né? Foi dito pela a imprensa inglesa dessa malandragem, né, meio diferenciada dos jogadores ingleses. Mas quando isso vem de jogadores sul-americanos, é disgusting, né? Como ele é nojento, é reprovável. Então, cara, é um padrão muito diferente de análise. E aqui a gente às vezes pesa muito mais a mão, né? Até para os nossos. E, de novo, eu acho que ser uma imprensa crítica é mérito, tá? Nesse episódio, eu acho que o Neymar não tinha nada que estar envolvido nesse turbilhão. Ele é o menos culpado nessa história. Assim. Se tem alguém que criou uma crise do nada, foi o próprio Mbappé, mas, como diz o Beckler, as questões já vêm desenrolando no bastidor já tem um tempo. Inclusive com o Mbappé sendo perguntado se, ó, o que você acha da venda do Neymar? A gente pode botar o Neymar à venda e ele não criar nenhum tipo de oposição, o que teria magoado o Neymar. Quanto a isso, enquanto as coisas ficam nos bastidores, o Mbappé não se opor e o Neymar se chatear, tá tudo certo, assim. Ok, beleza, acho que se quiser vender, pode vender. E o Neymar se sentir traído, talvez, porque foi um companheiro muito legal para o Mbappé durante um bom tempo. E quando eu digo legal, eu digo na parceria no campo e bola, tá? Foi o cara que mais deu assistência para o Mbappé, recebeu ele muito bem lá no PSG. Pá. Ele se sentir também chateado, tá tudo certo. Quando isso vai para o público, aí é um problema. E só quem levou isso para o público nesse momento foi o Mbappé com seu chilique contra o Montpellier. Mas a imprensa francesa tá pianinho. E, de novo, eu acho que você ter uma imprensa crítica é mérito, tá? Aqui, eu acho que quando a gente pesa a mão algumas vezes, talvez tenham exageros, tenham momentos antipáticos ou ranzinzas demais, concordo, acho ok essa crítica, mas eu acho que nós temos uma imprensa crítica e que isso é papel, é o dever. Mas óbvio que você precisa analisar o contexto e entender as situações, né? Nesse episódio, por exemplo, podem ter N culpados, inclusive a direção do PSG que não tem pulso, mas menos o Neymar nessa história. Né? E lá os caras trataram de abafar a história aqui e ó, não foi comigo, não aconteceu. E como diria lá, César Lavi, né? E vai. Mas, putz, não dá, cara. A postura da imprensa lá tá bem ruim. Como foi ruim o chiliquinho do Mbappé. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. E você verá por aqui também. Aproveita e dá teu like agora aí, já que o vídeo acabou. É nóis.